Então, boa noite, né? Boa noite, Elisa, que eu ainda não falei com ela hoje. Vamos começar. Na semana passada, nós estudamos sobre a morte de Jesus, né? A morte dele, como que foi a hora nos evangelhos, nós estudamos sobre o cálice, nós estudamos como que é a justiça no Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Nós entendemos que quando Jesus morreu lá na cruz por nós, foi para quebrar a maldição, foi para acabar com a maldição da lei. A maldição da lei era miséria, enfermidade e morte espiritual. Então, hoje a gente não tem mais essa condição que Jesus já resolveu para nós. E agora nós vamos aprender sobre a justiça. Ela é um dom de Deus. O Céu falou isso na ministração dele, o dom da justiça. Aí eu lembrei, falei, eu vou ensinar isso aí. Eu não, né, o Espírito Santo, porque, gente, por mim não sai. E o versículo que nós vamos começar hoje é Romanos 5,17, que fala assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, esse versículo a gente já leu ele bastante, a gente entendeu que pela morte de um, né, reinou, pela ofensa de um, a morte reinou, pela abundância da graça, né, que houve pela ressurreição de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus, nós hoje reinamos, né, com Jesus Cristo. Aí aqui fala assim, que a justiça, ela é um dom de Deus. Vamos entender por quê. Dom, vamos entender o que é dom, né? Dom é o mesmo que dádiva, que presente. Não é, eu adoro essa parte, não é necessário que se faça coisa alguma para receber um presente. Quando você recebe algo por aquilo que fez, não é presente, é recompensa. Mas por isso a justiça é um presente de Deus para nós. Nada que fizermos ou deixarmos de fazer fará de nós mais ou menos justos, pois é aquilo que Jesus fez por nós que nos faz justos. Então, por que a justiça é um dom de Deus? Porque você recebeu de graça. Você não precisou fazer nada. O nada, você não precisou fazer esforço nenhum. O que a gente fez? Nada. A gente só está na posição de receber. E dom é assim, dom você recebe sem precisar fazer nada por ele. O dom, ele flui sobre você, ele vem sobre você naturalmente. Então, a justiça, e essa justiça aqui, agora nós vamos ver, ela é pela fé. Por que também que ela é um dom? Porque você recebe a justiça de Deus, pela fé. Então, se a sua fé não te permite enxergar que você é justo, você não vai ser. É o que eu sempre falo com as pessoas, tudo depende da sua fé. Tem pessoas que ainda vivem nos restos lá da religião, sabe? Nas caquinhas da religião, e ainda fica nessa, que o diabo se levantou, e luta com o diabo, e fica lutando, brigando com a eternidade a vida inteira. Mas é o que? É a fé dela, que não permite elas verem isso aqui, ó. Eu sou justo. Jesus resolveu. Então, o versículo Romanos 5 fala que recebe abundância da graça. Abundância é muita coisa, não é? Abundância é exagero de coisa, é muito, né? Que chega assim, aquele monte de coisa de uma vez. Então, é o que eu sempre digo. A questão é a fé. Por que a primeira matéria que a gente aprendeu foi o fundamento da fé? Para a gente estar com a nossa fé, assim, sabe? Viva ali a nossa fé, edificada de uma forma que nós vamos receber isso aqui. Nós vamos receber tudo, porque a nossa fé, ela está alimentada. Porque a nossa fé, ela vem pela palavra, né? Ela cresce mediante a gente recebendo palavra. Aí aqui até explica, ó, que a fé não pode, a lei
Desculpa, não é a fé. A lei não pode justificar o homem. Então, como a lei não pode me justificar, a minha alternativa é receber a justiça sem lei. Se a lei pudesse me justificar, se eu matasse uma pombinha, uma ovelhinha, um carneirinho, um boizinho, resolvesse, tudo bem, mas não resolve. Então, eu tenho que receber a justiça sem lei. E essa justiça, ela é concedida por Deus, pela graça de Deus. Por isso que ela é um dom, um presente. Eu não preciso, lá na velha aliança, né, os homens faziam sacrifício. Acabou. A gente não faz mais. Então, ela é um presente. E esse presente ele deve ser recebido. A gente só tem que receber ele. Quer ver? Vamos ler 2 Coríntios 5,17, que fala assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Se eu creio, eu recebo. Mediante a Jesus Cristo, eu recebo. Tem um outro que eu li, que eu gosto, Romanos 10:10, eu acho que é. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, no meu coração, é aquilo que a gente aprendeu, a fé do coração. Eu preciso acreditar no meu coração que eu sou justiça. Não adianta eu ficar com ela aqui, eu preciso que ela caia no meu coração. Eu não preciso do assentimento mental, não preciso da fé mental, eu preciso da fé do coração para eu saber que eu sou justiça. Tanto que a palavra rema, ela só acontece se ela for do coração, né? Exatamente. Senão ela continua sendo logos. Se você confessa, mas a sua confissão não está alinhada ao seu coração, ela continua sendo logos. Isso aí. Ela continua, é como se fosse só uma informação, né? Tipo assim, eu sei. Exatamente. Eu sei. É como se tivesse escrito, né? Como na palavra lá, está escrito, mas não fosse para mim. Eu não tenho o meu coração não está no meu coração, então eu nem vou receber, assim, porque não é para mim. Como tem muita gente que não recebe, gente, até hoje. Né? Tem pessoas que querem a vida de escravo. Tem gente que não aceitou até hoje, que é filho. Aí a gente vai ver que a última vez que se fala a palavra discípulo foi em Atos. De Atos para frente não tem mais discípulo, tem filho. Acabou. Claro. Aí eu falo, não, mas a gente é discípulo, a gente aprende com Jesus. Óbvio, você não aprende com seu pai? Com sua mãe? Quem tem? Ou com quem a gente tem, assim, maior confiança, quem não tem o pai e a mãe próximo, a gente aprende com eles. É óbvio. E você aprende... Olha só, discípulo, vamos colocar, eu quero ser discípula da Renata. Aí, eu vou ter que ir até a Renata, ou eu vou ter que pagar um curso, eu vou ter que ficar fazendo um esforço enorme para conseguir aprender, eu vou ter que ligar, marcar horário, ver que horas a Renata pode me atender para ela me ensinar. Aí, os filhos da Renata precisam disso? Não, gente, eu estou dentro da casa dela. Escuta ela, está com ela o tempo todo. A Renata ensina tudo. Ensina a caminhar, ensinou a caminhar, ensinou a comer. Olha só a diferença. O filho, ele pega o discípulo, ele pega tudo. O discípulo vai pegar o ensinamento do discípulo lá, se der. Agora, o filho não. A condição do filho é outra. O pai faz tudo. É o que eu sempre falo. Eu não preciso pedir licença para entrar na casa da minha mãe. A minha irmã não precisa. Ela precisa pedir licença para sentar no sofá da minha mãe. Ela chega e já deita, né? E sentar, deitar e ligar a televisão e ainda mandar a gente calar a boca porque está atrapalhando ela assistir a série dela. É assim. O filho é assim. A gente tem que entender que a nossa intimidade com o pai, ela é isso. Sabe? É esse negócio, assim, não tem barreira. Ele não quer ficar lá no pedestal e a gente lá embaixo, não. Ele quer a gente ali com ele, relacionando, falando. Então, por isso que eu não gosto de falar que eu sou discípula de Jesus, tá? Eu falo assim, eu sou irmã mais nova de Jesus e eu sou filha de Deus. Bom, tá bom. E eu tenho o Espírito Santo. Porque isso tem que ser verdade no meu coração.
Porque eu tenho que reconhecer a minha condição de filha, que eu fui adotada, né, até a adoção. A gente vai, se a gente não estudou, a gente vai estudar em alguma matéria, que agora eu não lembro, essa condição tem que estar no meu coração. Eu sou filha. E a filha, além de aprender tudo com o pai, herda tudo do pai. Vai muito além do discípulo. Entendeu? Eu não sei porque eu desviei aqui, mas vamos voltar. Vamos continuar. Olha que legal isso. A fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece. É uma comparação boa. Deus está oferecendo a minha fé que, ó, Deus está jogando. Aí eu ponho minha mão aqui e vai caindo aqui, ó. Então, a fé é a mão que recebe. É só estender a mão. Estende a fé. Fala assim, está aqui, está pronta, pode mandar. Porque a fé a gente já acredita que já recebeu, né? Que já está pronto. A fé vê as coisas prontas. Aí, essa mudança de posição que a gente tem, de sair da condição de sair da lei, de sair da velha aliança para a nova aliança, de sair da posição de escravo para a posição de filho, de sair dessa posição de discípulo para filho, é chamada de justificação. Quer dizer, é o processo da justificação. Hoje nós somos justificados, nós somos filhos. Aí fala aqui, ó, quando a gente crê com o coração na obra redentora de Jesus Cristo, somos justificados pela fé nele. E há uma mudança no nosso espírito. E é recriado por Deus. Nós nascemos de novo espiritualmente e passamos a ser novas criaturas. Isso é chamado de regeneração ou novo nascimento. Então, nós passamos por esse processo. Quando a gente for explicar para as pessoas novas que chegarem, nós vamos explicar para elas isso. Olha, você passou por um processo de regeneração, do novo nascimento. O seu espírito agora é recriado, o seu espírito está alinhado com o Espírito de Deus, né? Aí vem o processo, é claro, depois ele vai orar em mim, vai ser batizado com o Espírito Santo, aí o Espírito Santo vai conduzir a vida dele, né? Tem todo um processo que nós vamos ter em outra matéria, senão eu já saio falando tudo. Aí, nós vamos entender... Pode comer o bolo? A Maria tá indo lá, né? Ela passa escondido para vocês não verem ela, gente. Porque ela sabe que não pode atrapalhar, tá? Mas é dela, né? A gente que fala, não, é ela mesmo que faz por si. Aí nós temos que ter a consciência seguinte, nós somos participantes da natureza divina no novo espírito, onde tudo se fez novo. Então, no nosso espírito, tudo se fez novo. Pensa, meu espírito estava lá morto, triste, deprimido, cheio, né? Só com tristeza. De repente, esse espírito nasce de novo e nasce com o Espírito de Deus, alinhado com o Espírito de Deus. Então, se faz tudo novo. Lá em 2 Coríntios 5:17, fala, na versão Passion, fala que a gente é uma nova espécie. A gente passa a ser uma nova espécie quando a gente nasce de novo. Aí, tem uma parte que a gente já estudou lá em Realidade da Nova Criação, eu vou só fazer um resuminho. A salvação vai ser no espírito, na alma e no corpo, né? Tem o processo. O Deus é espírito, o homem foi feito à sua própria imagem. No entanto, o homem não foi feito apenas espírito, mas espírito, alma e corpo. Então, nós temos espírito, alma e corpo. O homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Isso está lá, a Tessalonicenses fala isso, a gente já viu. O espírito foi salvo no passado. No dia que nós recebemos Jesus, nosso espírito está salvo. Recebendo Jesus, o espírito salvo. A alma está sendo salva no presente, pela renovação da nossa mente na palavra de Deus. E o nosso corpo será salvo no futuro, no dia da volta de Jesus. Né? Então, o que nós entendemos? Que se o nosso espírito está salvo, foi salvo ali instantaneamente, nós vamos cuidar da nossa mente e do nosso corpo para que nós não tenhamos problemas, né? Para que fique todo mundo salvo, bonitinho, vivendo a vida, vivendo o céu na terra, reinando em vida. Então, a alma e o corpo, a responsabilidade nossa. E o espírito, vamos orar em línguas.
E vai ser bom demais. Né? Aí, ó, o que acontece? Essa parte que é importante a gente saber. Que o pecado, ele está no corpo, na carne. Paulo disse que o pecado é uma lei que está nos nossos membros. Paulo falou isso lá em Romanos 7, 23. Deixa eu ler. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que o Paulo quer dizer com isso aqui? Que se a gente deixar, o nosso corpo e a nossa mente vai nos levar a pecar. Né? O nosso corpo tem vontades, tem coisas que quer fazer. Hoje mesmo, Jesus, Senhor, como eu tive que segurar para não explodir, não estressar, não brigar, quer dizer, era meu corpo, era minha mente que está fervendo. Né? E eu tive que aquietar e ficar aqui quietinha e vai orar em línguas para você sossegar a sua mente e o seu corpo não fazer merda. Porque a boca pertence ao corpo, né? Então, se a boca abre e sai falando merda, né? E são coisas assim, que a gente vê o quê? Que são coisas pequenas, que depois que você consegue matar ali sua carne, como muita gente fala, você vê que, nossa, mas como que não era bobeira? Eu ia estressar à toa, eu estressei à toa, eu ia, né, fazer uma à toa, sabe? Então, por isso que Paulo sempre tinha essa questão, ele fala que esmurrava a carne dele e tal. Eu vou fazer um parênteses aqui sobre Paulo. Eu fico pensando como que era difícil para Paulo. Gente, pensa, o homem que matava cristão, depois de falar de Jesus e convencer as pessoas a seguirem a ele, a seguirem Jesus através da vida dele. Pensa o filho do pai que ele matou, encarando ele. A mulher que ficou viúva porque ele matou o marido que era cristão. Não tem como não, gente. Se você for pensar assim, é só uma graça, é só Jesus na sua vida. Não tem, porque eu fico pensando, se eu ouvir, eu vou falar baixo para a Maria, o cara está perdoado, mas se eu pegar e ver o cara que matou meu irmão, aí arrastando multidões e levando e falando de Jesus, o que eu vou pensar desse? Será que eu vou acreditar que é de verdade o que esse cara está fazendo? Sabe, eu fico pensando, não tem lógica não. Aí Paulo matava muito, né, perseguia os cristãos em toda a cidade, depois volta ele para falar de Jesus, do amor de Jesus. Por isso que ele falou que ele orava mais em línguas do que todos os outros. Eu tenho certeza que ele passava dia e noite só orando em línguas, porque senão não ia dar conta, gente. Pensa comigo. Eu não consigo nem mensurar. Quando eu encontrar com ele no céu, nós vamos ter uma conversa. Eu pretendo conversar com você. Consigo mensurar como que era para ele. E para as pessoas também que foram vítimas, né, dele, aceitarem. É coisa que só Jesus faz. Não tem como, não. Você tem que estar ali, ó, 500% conectado com o céu. Você tem que ver só o céu para você conseguir fazer uma coisa dessa. Por isso que superabundou a graça, né? Exatamente. Porque, imagine, um assassino, a gente pensar em alguém na prisão, gente. Um assassino solto, né? Porque, na verdade, ele era um assassino de colarinho branco. Porque ele era endossado pelos grandes, certo? E, de repente, ele, de uma visita que ele recebe, né? Ele vai para um lugar para matar, ele sai de uma casa para ser morto, porque ele vai para um lugar e começa a falar que ele crê em Jesus. Aqui, quer dizer, para a maioria deles ali, gente, aquilo era uma cilada. Sim. Era assim, eles estavam esperando que ele depois puxasse o tapete.
Fala assim, tá vendo? São esses aqui que são os cristãos. Então, agora... Eu ia pensar, se eu tivesse lá, eu ia pensar que ele estava ali para entregar todo mundo. Exatamente, a gente não ia confiar, porque a gente tem que entender que, do modo como nós somos hoje, a gente ia encarar daquele jeito, do mesmo jeito, né? Então, é assim, é muito difícil você ver uma pessoa que passou pelo que ele passou, do lado que ele ficou, e, de repente, é o inverso. Por isso que, assim, e eu creio, assim, que o propósito de Deus foi tão grande na vida dele, no sentido de fazer com que ele manifestasse a graça, porque não tem nenhum outro que manifeste, porque ele teve que viver debaixo desse favor. Sim. Porque senão ele ia se autocondenar dioturnamente. Com certeza. Né? Então, assim, é tremendo. E enquanto você estava falando, Deus me fez lembrar de um versículo bíblico, eu até lembrei de tarde quando eu estava ouvindo o céu, que fala assim, é lá no Velho Testamento, que fala assim, que há um tempo em que um homem domina sobre outro homem para desgraça sua. É o tempo de nós na velha condição. Uhum. Porque as obras da carne não são mortificadas, a gente vive pela carne. E é para a morte da gente, né? Quando a gente vive. Então, eu acho que é Eclesiastes que fala sobre isso. Nossa, é muita coisa. Vamos ver que, aí, como falou de pecado, aqui está explicando, o pecado é querer fazer ou ser algo que não fomos criados para tal. Então, você querer ser algo que você não foi criado para tal, é pecado também. Então, o pecado não é só fazer coisas, né, coisa errada, matar, roubar, prostituir, seja o que for. Você querer ser o que você não foi criado para ser também é pecado. Isso é muito sério, porque às vezes a pessoa vê uma pessoa fazendo uma coisa e quer ser igual àquilo, quer fazer aquilo, quer ser, e não foi chamado para aquilo. O pecado é perverter a criação de Deus. Esse perverter a criação de Deus aqui, a gente vê muito isso, né? Distorcendo o que Deus fez, as coisas que Deus fez. Como é que eu falo de uma forma mais suave? O homem querendo pegar o que Deus fez e distorcer e fazer do jeito dele. É meio que isso. Isso, hoje, eu estou entendendo aqui que isso também é pecado. Né? Tirar a coisa do original que ela foi criada para ser, do jeito que Deus criou para ser. Aqui fala assim, existe uma força em nossos membros que nos impulsiona para o pecado, mas há outra força bem maior dentro de nós que nos inclina para o Espírito, que Paulo nomeou como a lei do Espírito da vida. Romanos 6,14, olha. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ô, gente, só esse versículo aqui não precisa de mais nada. Se a pessoa entender esse versículo aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Está resolvido aqui, ó. Jesus Cristo resolveu, ele nos livrou do pecado e da morte. Então, quer dizer, já está resolvido. Compete a cada um de nós, filhos de Deus, dominar o pecado, resistindo às tentações e ao diabo. E fugir da impureza e da idolatria. Né? Isso aí nós nem vamos aprofundar, que nós vamos estudar isso mais para frente, mas cabe a nós. Não é Deus que vai te livrar dessas coisas, que vai te impedir, é você, compete a nós, filhos de Deus, dominar o pecado, resistindo às tentações e ao diabo. Lá em Tiago 4,7 fala isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus,
mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pode passar em pé, amor. Então, o que acontece? É responsabilidade nossa fugir das impurezas, da idolatria, do pecado, porque nós temos, hoje eu ouvi, agora eu não vou saber em qual das ministrações que foi, uma coisa que eu já tinha no meu coração e confirmou, sobre o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. O povo cria caso e arruma história com o livre-arbítrio e faz um auê. Gente, isso para mim é só querer doutrinar uma coisa que Deus falou, fazer doutrina em cima do livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer fazer. E você arca com as consequências das suas escolhas. Eu, sinceramente, queria não escolher. Eu também. Meu desejo. Mas não foi assim que Deus me fez. Tanto que Deus colocou a árvore do bem e do mal bem lá no meio do jardim. A Bíblia fala no meio, não é? No meio do jardim que estava a árvore. Eu até agora eu não concordo com isso, sabia? Na minha Bíblia tem uma vírgula. Porque a árvore que estava no meio do jardim é a árvore da vida. Fala assim, a árvore que estava no meio do jardim é a árvore da vida. E a árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Então, eu ainda tenho um ponto de interrogação com relação a isso. Eu já ouvi 300 pregações sobre isso, mas eu ainda não estou convencida. Porque Deus é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Sim, mas de qualquer forma, Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é por quê? Para que o homem escolhesse se queria comer ou não. Exatamente. Porque se tudo que Deus fizesse fosse bom, tudo que Deus fez foi bom. Deixa eu mudar a fala aí, né? Tudo que Deus fez foi bom. Mas se ele não colocasse alguma coisa para o homem escolher, ele teria criado robôs. E Deus não quer robôs. Sabe aqueles bonequinhos que a gente que ele ia balançar? Marionete, exatamente. O desejo de Deus é que haja um coração voltado para ele por escolha da gente. Isso. É isso, né? Aí que eu vou falar. Então, e eu escolho se eu quero estar com ele ou não. Eu escolho se eu vou pecar ou não, gente. Eu escolho o que eu vou ver. Eu escolho o que eu vou falar. Eu escolho com quem que eu vou me relacionar. Eu escolho em que tipo de coisas eu vou me envolver na vida. E tem uma coisa muito importante, que eu sempre falei, a minha escolha afeta as pessoas que estão ao meu redor. Não tem jeito, gente. Afeta. Eu falo porque eu vivia isso aqui na minha casa, com o meu irmão. O meu irmão colocava a gente doidinho aqui dentro de casa. Gente... era tanta coisa para resolver, era uma confusão, problema, não sei o quê. Nossa, porque a vida dele era assim, a nossa era assim. Depois que ele faleceu, acabou. Tem hora que eu falo, gente, que tranquilidade, que vida tranquila que eu tenho agora. Então, assim, olha só para você ver, eu estava viajando para Belo Horizonte há um tempo atrás, e na última vez que eu fui, a minha mãe, tinha um tempão que eu falava com ela, olha só para vocês verem como que é a fé. Há um tempão atrás, eu estou falando com ela, mãe, tira a conta de energia, coloca no seu nome, a conta aqui chama CEMIG, coloca a conta da CEMIG no seu nome, tira do nome desse moço que estava aí, que é o moço que tinha a borracharia aqui em frente, o moço vendeu borracharia, não sabe onde ele mora. Falei com ela há muito tempo, por fim eu parei de falar, deixei para lá. Quando eu estava em Belo Horizonte, eu recebo a notícia que tinha cortado a energia da minha casa, porque simplesmente o moço foi lá na CEMIG e mandou desligar. Estava no nome dele. A minha mãe teve que ir para a CEMIG, pedir para religar, e só vieram outro dia, teve que pegar a luz da minha vizinha, uma confusão. Eu não estava aqui, o Senhor me tirou daqui, porque se eu tivesse que... Gente, eu não ia me segurar, eu ia brigar de nada. Não tem noção. Porque é uma coisa que eu já falei. Aí você pensa que, olha que escolha mais boba. Ela não foi lá fazer. A escolha dela afetou a casa. Aí a Maria Eduarda não tinha onde ficar.
A minha irmã tinha que trabalhar, levou para casa da outra avó. As coisas da geladeira estragar. Eu falei, é sua sorte que eu não estava aqui, porque senão a confusão teria sido pior. Então, assim, o quê? A escolha, essa simples escolha, afetou todos à volta. Então, é isso, sabe? Então, a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente escolhe tanto para o bem quanto para o mal, a nossa escolha afeta todos que estão à nossa volta. E principalmente os filhos, gente, o marido, né, a esposa, o cônjuge, que é os que estão mais ali, são todos afetados, né? Então, é isso. Então, é a nossa escolha, nossa responsabilidade nos sairmos por decisão própria, não por imposição deles. Isso mesmo, Deus. Nós sairmos não, termos consciência de que a escolha é nossa. Todos os dias a escolha é nossa. A gente escolhe Deus ou não, andar com Ele ou não, fazer ou não as coisas, né? Aí vamos lá, vamos essa parte também, a gente já estudou em Realidade da Nova Criação, que é a parte de Deus na salvação é o Espírito. João 3,6, deixa eu ler. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E 1 João 5,1, que fala, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, a mudança imediata foi no nosso espírito. Nós não poderíamos salvar o nosso espírito. Deus que fez isso. Então, o Espírito de Deus já resolveu. Aí a parte do homem na salvação, que é a nossa, é a alma e o corpo. Então, o que nós precisamos fazer? Renovar a mente pela palavra de Deus. Nós sabemos isso. Nós temos que subjugar o corpo ao espírito, nós temos que colocar o nosso espírito para comandar o nosso corpo. Porque o nosso corpo, gente, se deixar, a gente só vai querer coisa boa, coisa prazerosa, né? Vai querer. Para que você esquenta na cabeça? E vamos ver aqui. Deixa eu ler essa passagem aqui de Pedro, porque tem uma explicação dela bacana lá atrás. 1 Pedro 1, 3-5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nesse texto, fala sobre a futura redenção do nosso corpo, que acontecerá no último tempo. Nosso corpo, então, será semelhante ao corpo da sua glória, que está hoje nos céus, reservado como nossa herança incorruptível. Está falando aqui, eles fizeram um negócio bonito aqui, mas para falar que o nosso corpo vai ser glorificado no dia que a gente for arrebatado. Né? Resumindo, é isso. Né? Fale uma frase, é isso. Todos temos que tirar de dentro de nós aquilo que precisamos e que Deus já nos deu. Então, está dentro de nós tudo que nós precisamos. Aonde, gente? No Espírito que está dentro de nós. O nosso coração vai nos mostrar, né? Deus nos deu saúde, paz, libertação, provisão, abundância, plenitude, isso está tudo dentro de nós. Se orarmos pedindo essas coisas, é uma oração de incredulidade, pois já recebemos isso no nosso espírito pelo novo nascimento. Pensa. Isaías 12:3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Eles usaram esse versículo. O que a gente tem que entender? Deus, ele tem para nós, não é cura, é saúde.
ele tem para nós, não é luta para viver em paz, não, a paz já está pronta, ela está dentro de nós. A liberdade, gente, está tudo dentro de nós. A gente precisa entender que quando a gente aceitou Jesus, o nosso espírito nasceu de novo. A gente aceitou Jesus como Senhor da nossa vida. E confessou que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. A gente precisa entender que é esse o processo. Eu tenho que confessar Jesus como Senhor da minha vida. E acreditar que ele morreu e ressuscitou para a minha salvação. Esse pacote vem completo: saúde, paz, libertação, provisão, prosperidade, abundância, plenitude. Todas as coisas que são boas, perfeitas e agradáveis, elas estão dentro de mim. E se eu ficar orando, pedindo saúde, se eu ficar orando, pedindo libertação, eu estou sendo incrédula. Isso já está dentro de mim, isso já existe em mim. Eu só tenho que colocar para fora. Então, eu preciso fazer campanha, 7 dias orando no monte, não sei das quantas, e indo para não sei o quê, andando descalço, na rua, e vestindo pano de saco, e seja lá o que mais o que esse povo arruma aí para fazer, para pedir. Eu não preciso fazer um ciclo de 21 dias de oração com o meu marido ser liberto da cachaça. Não! Isso não existe. O seu marido vai ser liberto da cachaça o dia que ele quiser parar de beber. Mediante a sua postura. Você é a mulher que o seu marido tem prazer de ficar em casa conversando, ficando com ela, ou ele prefere ir lá no boteco beber cachaça porque você não dá sossego para ele? Porque você não é a mulher que entende a mente do marido, não é a mulher prazerosa. Então, a gente tem que começar a entender essas coisas. Se já está tudo dentro de mim, eu preciso que isso aflore. Então, em vez de você pedir para que isso venha, ore, então, ao Senhor falando: Senhor, coloca para fora, sabe? Mudar a oração e não pedir. Porque se você ora todo dia pedindo saúde, sinal que você está doente. Você já pode orar agradecendo pela saúde que você tem, que o seu corpo é perfeito. Ore agradecendo pelo seu marido lindo, maravilhoso, cheiroso, que fica em casa com você cuidando dos filhos. Né? Depois que chega do trabalho, né, gente? O marido tem que trabalhar. Né? Isso é importante. E muito, trabalhar bastante. Está mais trabalho que pouco em casa. A gente sabe que assim que é bom. É isso, sabe? É você já orar agradecendo pela realidade que está, porque essa realidade que está dentro de você, ela só vai aflorar quando você tiver consciência dela. E para você ter consciência dela, você tem que ir falando, ela ali, buscando, que ela vai aparecer. Estou parecendo coach motivacional, tá, gente? Mas está na Bíblia. Isso não é questão de coach. Mas está escrito, né? Que isso já está para a gente. Então, a gente só precisa entender e botar para fora. Vamos ler o que significa salvação. No grego, é sozo, né? Esse aí a gente sabe. E dá a ideia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Ai, gente, até perfeição, olha que maravilha. Eu gosto dessa palavra, eu sofri tanto com as coisas para fazer tudo perfeito. Hoje eu faço do jeito que o Senhor falar que é para fazer, tá? E para mim está perfeito que eu fiz do jeito dele. Reino de Deus, o que significa reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que está dentro de nós. Olha que legal isso. Vocês sabem que eu fiquei anos da minha vida, vocês sabem não, mas eu vou falar agora. Eu fiquei uns anos bons aí, querendo entender o reino de Deus, porque eu sou fascinada com o reino de Deus. Eu acho tão lindo o reino de Deus. Ai, coisa linda. Como que é isso? E eu não consegui entender, porque para mim o reino de Deus, quando eu comecei, tá? O reino de Deus era um lugar, um reino tão, tão, tão distante, é igual no Shrek, né, gente? Que é um reino tão, tão, tão distante, que eu ia ter que passar pelo arrebatamento para conseguir chegar nesse reino, mas não é qualquer um que ia chegar. Como é que eu ia fazer? Será que eu ia chegar nesse reino? Gente,
eu tinha um desejo no meu coração pelo reino de Deus, vocês não fazem ideia. E a religião não me permitia enxergar o reino. Aí, eu já falei isso, vocês já sabem, eu recebi a palavra lá em 2017, que eu era promotora do reino. Eu entrei em desespero porque eu não entendia o que eu ia promover. Eu sabia, assim, mas como que vai ser isso? Como que eu vou promover um negócio que, tipo assim, que a pessoa tem que ir ser arrebatada, morrer, sei lá. Gente, aí depois, quando eu fui entender que o reino de Deus é a justiça. O que é a justiça? Isso aqui, reconhecer que é filho. Não é a justiça de fazer coisas justas, é a justiça de Deus, o dom da justiça, né? É o processo da justificação, é a justiça de Deus. É justiça, é a paz. Ah, vocês não fazem, como eu estou em paz. E alegria no Espírito Santo. Aí eu estou assim, mas peraí, eu tenho esse negócio aí, que se o Espírito Santo habita em mim, então o reino está dentro de mim. Sabe o que é você ter essa consciência que o reino de Deus está dentro do seu coração, está dentro de você, e você só tem que, sabe, receber essa revelação, entender esse negócio e botar para fora? Acabou. O reino é simples. Gente, eu sofri tanto, vocês não fazem ideia. Como eu sofri com medo de não ter acesso a esse reino. E ele estava aqui comigo o tempo todo. E o fruto do Espírito, isso aqui nós vamos só pincelar, tá, gente? Porque tem a matéria que chama fruto do Espírito. Que nós vamos minuciosamente cada detalhe do Espírito Santo. Vocês não têm noção. Manifestações do Espírito Santo, fruto do Espírito e como ser guiado pelo Espírito Santo. Nossa, a gente tem vontade de voar. Não, eu já tenho vontade de voar já o tempo todo, mas com essa matéria, a vontade que dá é de ficar só assim, orando em língua, sabe? Flutuando. O fruto do Espírito é o amor, né? A gente sabe, é um fruto. Eu vou explicar lá para frente. Mas nesse amor, ele contém alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso está dentro de nós. Aqui, ó. Está dentro de nós. Nós temos só que colocar para fora. E por que isso é responsabilidade nossa, não é de Deus? Porque o Espírito habita em mim. Então, eu que tenho que pegar e colocar esse amor para fora. Na hora que abençoado vier me perturbar, eu vou olhar para ele e falar, tá tudo bem com você? Ou se aconteceu alguma coisa? Você não vai xingar, você não vai... Gente, hoje eu estava com vontade de pegar um chinelo com a Maria Eduarda. Eu já estava, ela numa crise de nervosismo na hora que ela chegou da escola. E eu olhava e falava assim, oh, meu pai, cadê o amor? Cadê a paciência? Cadê a longanimidade? Eu não posso fazer isso com uma criança de 5 anos que está passando por um processo que não está legal. Né? O problema está na Maria Eduarda? Não, estava em mim, gente, que eu estava extremamente agitada. Né? Aí eu fui estar aqui dentro. Então, eu tenho que colocar para fora. Então, a gente tem que parar também de orar e pedindo fruto do Espírito, para Deus colocar fruto do Espírito em nós. O fruto está dentro de mim, eu tenho que botar para fora, porque ele é do Espírito e o Espírito está dentro de mim. Então, olha, a gente vai ficando até gordo. Você vai ver. Você já tem amor, você já tem alegria, você tem paz, tem longanimidade, bondade, paciência, fé, mansidão, temperança, você tem paz, você tem justiça, você tem esses negócios, tudo está dentro de você. Porque o Espírito Santo está dentro. Essa é a nossa realidade de filho. Então, quando falar que não estou conseguindo, é a sua carne que está com probleminha, sossega ela, vai fazer jejum, vai orar em línguas que o fruto do Espírito vai aparecer. Ele aparece, gente. Se você der lugar, ele aparece. Tem dia que eu penso que eu estou até meio boca aberta no mundo, mas aí eu lembro que é o Espírito Santo que está comandando o negócio. Né? Agora, a gente passou por essa parte, nós vamos... Está quase acabando, gente, falta muito pouquinho.
Nós vamos falar sobre a justiça de Deus e a justiça própria. Ô, Rei, você falou alguma coisa? Posso falar? Então tá. Olha só, porque é muito importante que às vezes a gente não está vivendo todas essas coisas aqui do Espírito, o fruto do Espírito, a gente não está vivendo o reino como deve ser, a gente não está vivendo a altura do que a salvação completa, a gente não está vivendo a altura do que Jesus conquistou para nós, porque a gente está andando em justiça própria. Não posso andar em justiça própria de forma alguma. Eu tenho que estar na justiça é de Deus. Ela é um dom que Deus me deu. Então, deixa só o dom da justiça fluir. Não entre na calma, mas nós vamos estudar aqui sobre justiça própria. Justiça de Deus. O primeiro ato de justiça própria da humanidade está registrado em Gênesis 3:7. Vamos ler. Você já deve saber, a Rei deve saber. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que acontece aqui? O primeiro ato, Adão cometeu o pecado, né? Vamos falar assim. Cometeu o pecado, o que ele fez? Foi para a justiça própria. Eu vou pegar as folhinhas de figueira aqui, vou costurar e vou tampar minha nudez. E eu vou resolver o problema. O problema dele, naquele momento, ele achou que era só a nudez. Então, ele pegou, quer dizer, ele já está resolvendo por conta própria. Ele não correu para Deus e falou, Senhor, eu pequei, me ajuda, me socorre, o que eu faço? Senhor, eu comi do fruto. Ele não foi para Deus e falou isso. Ele foi tentar resolver por conta própria. A Bíblia diz que, vamos ver, Gênesis 2:25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Antes dele pecar, porque o problema, ele costurou a figueira lá em Gênesis 3. Em Gênesis 2, eles estavam nus, mas eles não tinham vergonha disso, não se envergonhavam. Eles conversavam, o Adão, né, não fala, não sei se a Eva tinha relacionamento com Deus assim, mas Adão tinha um relacionamento com Deus, de bate-papo, amizade, né? E ele estava sem roupa, segundo fala aqui. Então, quer dizer, aí, e depois que perceberam que estavam nus, eu tomava. É interessante observar que em Gênesis 3:7 afirma que os olhos de ambos foram abertos. Obviamente, não se trata dos olhos físicos, porque estes já estavam abertos antes, mas os olhos espirituais, que agora passam a ver e se acusarem. A justiça própria sempre acusa, ou a própria pessoa ou o outro, né? Eles agora percebem que estão nus e ficam com vergonha desta nudez. Perderam o estado da inocência. Percebem não apenas a nudez física, mas a nudez espiritual, que nos deixa vulneráveis. Na Bíblia, a justiça sempre é comparada com vestes. Veste de justiça, né? Tem um versículo que fala isso. Olhar para si mesmo. Isaías, acho que 64, ou que fala que o Senhor troca veste de tristeza por vestes de louvor, e ele fala das vestes de justiça ali isso, também. Eu não lembro o versículo certo, não, mas é isso mesmo. Toda vez que aparece folha de figueira, ela vai aparecer. Toda vez que aparece folha de figueira, como a Bíblia se explica, né? O princípio lá da primeira menção, toda vez que a gente lê folha de figueira, vai estar relacionado à justiça própria. Por isso que eu ainda não tenho discernimento, mas quem Jesus amaldiçoou é a figueira, que estava cheia de folhas, não tinha fruto. Justiça própria não dá fruto. Bom. Não dá. Não dá. Revelação, isso aí, hein? Pega o código. Nós vamos ler esse versículo, acho que ele depois aqui vai falar ele, Isaías 64:6. Várias passagens do Antigo e do Novo Testamento indicam que a justiça
é o que nos veste diante de Deus. Apocalipse 16:15. Vamos ver o que fala. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E a gente precisa entender isso aqui, que quando ele fala de vestes, ele sempre está falando de justiça, igual falou aqui. Tudo tem a ver com a justiça, né? A nudez de Adão e Eva representavam a perda da justiça de Deus. Eles agora estavam percebendo que a sua condição física espelhava a sua condição espiritual. A primeira providência tomada pelo homem foi a de tentar resolver a situação da sua própria maneira, de modo que se sentisse confortável ou menos vulnerável, cobrindo sua vergonha com as folhas de figueira. Eles tentam salvar as aparências ao invés de procurar o perdão de Deus. Olha o que eu falei. Ele errou e ele não foi correr para Deus. Ele foi correr para resolver o problema por conta própria. Fabricando aquelas cintas de folhas de figueira, eles estavam tão somente tentando acalmar a própria consciência e estabelecer a sua própria justiça. Aí manda ler Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Aí fala o outro versículo aqui. Deus não aceitou a tentativa do homem de se vestir com a sua própria mentira, e fez vestimenta de peles que os cobririam. Isso está em Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. A justiça própria é, portanto, a tentativa do homem de se justificar diante de Deus por meio daquilo que faz. É o esforço do homem para ser aceito por Deus mediante sua conduta. Suas obras como se estivesse comprando a justiça com seu trabalho. Gente, a gente precisa entender que essa justiça a gente recebeu como dom, a gente não precisa fazer, sabe? A gente não tem que fazer sacrifício para receber a justiça, é só receber mesmo. A religiosidade, prática de rituais religiosos, a gente sabe o que é religiosidade, né? A gente sabe muito bem o que é. É uma tentativa de se alcançar a justiça por si mesmo. Por não se conhecer e não aceitar a justiça de Deus, as pessoas tentam alcançar a justiça própria por meio de reencarnação, sofrimento, karma, boas obras, penitências, purgatório, etc. Isto é, pelo esforço e méritos próprios, nunca se submetendo à justiça que provém de Deus, que é por meio da fé. A Bíblia fala, lá em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que eu percebi aqui? Você vê que eles citam aqui, eu fiz questão de ler na íntegra, que eles citam aqui, as pessoas buscam a justiça própria meio de reencarnação. A gente sabe que tem religião que é assim, sofrimento, tem uns que se mutilam, né? Tem uns... gente, como é que chama? Tipo uma cinta que coloca na perna e tem um monte de ferrinho e aperta. Eu não sei o nome daquele negócio, mas eu já vi. Tem uma religião, eu não sei se é os mormons, eu acho que é os mormons, que se a pessoa sente que ela está impura, que ela está em pecado, ele é como se fosse uma cinta, sabe, assim? E ele é feito de uns ferrinhos que ficam. Aí a pessoa amarra na perna e puxa. Aí fura a perna, machuca toda. Aí é isso aqui, é para se redimir dos pecados. É justiça própria. Aí mas não é só isso. A gente tem que entender que no meio evangélico, as pessoas também vivem esse tipo de coisa. Isso é coisa de seita. Porque um monte quer fazer obra, um monte quer fazer sacrifício de oração, um monte... A pessoa quer fazer... Entende o que é o sacrifício de oração? É ir em campanha de não sei quanto, é ir de joelho não sei aonde, é buscar não sei o quê.
são coisas que é da religiosidade. Isso não é a justiça de Deus operando. Porque a justiça de Deus, você não precisa fazer isso, você só precisa crer. É mediante a sua fé que as coisas vão funcionar. Então, você não precisa colocar uma aguinha lá no rádio que o pastor vai orar, você vai tomar aguinha e você vai curar. Não é isso. Isso não é justiça de Deus. Isso é simplesmente prática que é condenável, inclusive. Não é uma pessoa que faz isso, ela não é uma pessoa que está ali aceitando a justiça que Jesus está na cruz. Né? A gente precisa, porque às vezes as pessoas têm mania de achar que só as outras religiões que cometem enganos, que cometem idolatrias, que cometem essas coisas. Não. Praticamente todas as denominações que eu conheço, a gente estuda a história da igreja, a gente estuda nós damos as 35 denominações que a gente estuda a história da igreja. Todas. Elas simplesmente saíram do catolicismo, que a gente vai aprender como surgiu o catolicismo também, saíram do catolicismo e tem um monte de práticas ali religiosas que não estão na palavra, que não são justiça de Deus, que não é a realidade da nova aliança, e as pessoas estão praticando até hoje, fazem sacrifícios, fazem aquelas coisas todas, achando que Deus vai resolver, que tem que pagar o preço. Quando eu escuto a pessoa falando que tem que pagar o preço, chega a me contorcer. Como assim você vai pagar o preço, querido? Você lá aguenta? Você lá aguenta ir para a cruz? Igual Jesus foi? Duvido que alguém nessa terra consiga passar o que Jesus passou sem morrer no primeiro minuto, porque eu já ia morrer no primeiro. Na hora que eles me pegassem, eu já ia dar um infarto e ia morrer. Eu já ia saber o que era para frente. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado para a gente não cair nessas falácias, sabe? Tudo falácia. São falácias da religião e eles vão impondo para nós e por estar no meio, por estar ali, a gente acaba fazendo. A Bíblia enfatiza que Deus não aceita as tentativas do homem de se justificar, mas ele mesmo determinou o modo pelo qual o homem seria justificado, por meio da fé, para que ninguém possa se gloriar. Então, o nosso jeito de justificar, como o bolo, Maria, em vez desse biscoito, não, que o nosso jeito, a nossa justificação é mediante a fé. Lá em Romanos 9, Romanos 10, se fala isso. A nossa justificação é só a gente crer. É fé. Não precisa fazer outra coisa, é só ter fé. A gente vai perceber que Paulo fala acerca de dois tipos de justiça. A justiça de Deus e a justiça própria. Depois nós vamos ler o versículo. A justiça de Deus provém da fé em Jesus Cristo. A justiça própria das obras da lei, isto é, do trabalho do homem, do seu esforço para ser aceito por Deus por meio do que faz. Quando, no entanto, rejeitamos a justiça que decorre da fé e tentamos fazer algo para sermos aceitos, estamos tentando estabelecer a nossa própria justiça, e ela não será mais aceita por Deus. Deus não nos aceita porque fazemos coisas boas. Ele nos aceita porque o preço exigido pelas nossas vidas já foi pago. A justiça foi cumprida por Jesus Cristo e quando estamos nele, somos aceitos pelo Pai indiscriminadamente. Olha só, uma coisa que o Senhor me ensinou há uns dias atrás. Quando eu me coloco na posição de achar que uma pessoa merece ou não estar passando por alguma coisa, tipo assim, acontece muito. Acontecia, né? Hoje não acontece mais aqui no Brasil, imagina. Às vezes a pessoa está passando um problema e a gente fica assim, nossa, fulano não merecia passar por aquilo. Por que fulano não mereceu? Eu sei, isso também é uma forma de justiça própria. A gente tem que entender que a justiça própria não é só para coisas ruins, tipo assim, para a gente achar coisas boas também.
Por quê? Se a pessoa está passando por algum problema, alguma coisa ela fez para estar colhendo aquilo ali. Ou ela que precisa se... Não é eu achar que ela merece ou não merece. O que eu posso fazer? Orar por ela? Para que o Espírito Santo clareie a mente dela? Ou eu posso ajudar ofertando na vida dela? Seja lá qual for o problema. Eu posso orar para que ela seja curada? Sim. Mas eu não posso entrar na condição se ela merece ou não estar. Porque isso, tudo que acontece na nossa vida são fruto do nosso plantio. É fruto das nossas escolhas. Nós temos que assumir as responsabilidades. E muitas das vezes a gente, eu falo por mim, essa questão assim, sou muito altruísta, sabe? Ai, gente, eu tenho misericórdia demais dos outros. Realmente eu tenho, sim, graças a Deus por isso. Então, às vezes eu entrava nessa condição de justiça, sabe? Não, eu não sei o que a pessoa fez, eu não sei o que aconteceu. Mas qual a instrução que o Espírito Santo me dá em relação àquela pessoa? E se o Espírito Santo falar comigo não faça nada, é nada que eu vou fazer. A gente precisa estar atento a isso para a gente não entrar nessa questão de justiça própria. Eu vou contar, não sei se eu já contei aqui, mas um caso que aconteceu com um professor do Rema. Ele deu aula para mim, ele falando. Ele trabalhava numa loja de material de construção lá na cidade dele. Esqueci qual cidade. O que ele fez? Deu uma chuva lá na cidade. Ele passava numa rua e tinha uma casinha que tinha um homem, um casal e um monte de menino. Aí deu uma chuva lá na cidade e arrancou, gente, a casinha desceu toda, o barraco desceu tudo, levou tudo. Ele ficou cheio de compaixão, meu Deus, não pode, que tristeza, que injustiça aconteceu, mas ficou comovidíssimo com aquilo, as crianças não podiam passar por aquilo, foi lá, pegou todo o dinheiro que ele tinha, comprou material de construção no próprio depósito que ele trabalhava, pediu ajuda para os amigos, para as pessoas da igreja, foi pedindo ajuda, construiu uma casinha para o homem. Dizer que só conseguiu fazer 4 cômodos, 2 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, sabe? Fez a casinha lá, para ver se o homem entrar no terreno. Aí fez a casinha todo orgulhoso, fez a casinha todo feliz. Aí um dia ele passa, tinha uma placa lá, que lá era um terreiro de macumba. O homem era praticante de macumbaria. Aí, na hora que viu aquilo, ele ficou arrasado, ele foi e falou, mas Deus, por que você perdeu? Meu Deus, o meu dinheiro agora, o meu dinheiro tão suado, sofri tanto, dali agora é um terreiro, o moço faz macumba, dizer que estava falando com Deus. Aí sabe o que dizer? Que eu ouvi o Deus falando com ele. Eu falei que era para você fazer alguma coisa para ele, você interferiu em uma coisa que eu não falei que era para você interferir. E você atrapalhou o meu agir na vida daquele homem. Dizer que não dá uma bala para ninguém mais, acabou. Se Deus não falar com ele para dar, dizer que fica assim. Essa questão do coração da gente, quando tem esse coração de dar, de doador, a gente quer dar mesmo. Só que até nisso a gente tem que entender, a gente não pode ser nós. Tem que ser o Espírito Santo para falar com a gente, sabe? É esse entender que eu tenho que morrer e Cristo tem que estar. E Cristo, né? Hoje o Espírito Santo falar com a gente, Jesus, Deus, seja qual for a pessoa da Trindade, não falar com a gente para fazer, a gente não pode fazer. Porque isso também é justiça própria. Isso também entra no que eu estou julgando se a pessoa merece ou não, e eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter misericórdia? Claro! E acho que quando a gente entrar nessa posição de que eu vou fazer só o que o Espírito Santo falar, a gente vai doar muito mais, a gente vai fazer muito mais. Só que eu acho que, já estou entrando no acho, vai ser pelas causas do Senhor, sabe? A gente não vai pegar causa que não é de Deus.
Porque Deus tem as causas dele, gente. A gente vai pegar o que é dele para fazer. O que ele tem para nós, sabe? Então, assim, depois disso eu tomei umas, assim, igual eu mexia com um projeto social, você sabe? Aí a gente pegava pessoas, moradores de rua, e levava para a clínica de recuperação. Tinha morador de rua que eu pegava lá, igual teve um, eu peguei 10 horas da manhã, levei para casa, fiz toda a documentação, deixei o cara lá, 5 horas da tarde ele fugiu. Eu perdi no sábado, era o único dia que eu tinha descanso para arrumar casa, para essas coisas todas, né? O final de semana, envolvi, domingo eu tinha que ir para a igreja, né? Ministério Infantil, Vera Social, missões, não sei o quê, eu faz tudo da igreja, misericórdia. Nada denominação, né? Igreja não. O sábado era o único dia que eu tinha para resolver as coisas aqui, trabalhando a semana inteira, estudando, fazendo renda, gente. Era uma loucura a vida. Aí, depois disso, eu comecei a entender. Falei, não, agora vai ser quem quiser ir, vai vir, vai procurar. E se o Senhor falar comigo, não vai, eu não vou. E muita gente veio e o Espírito Santo falou assim, não precisa, não adianta. Não quer. Tipo assim, estava ali naquela hora só para aproveitar da situação, ou porque está passando por um problema, está sendo... O que acontece com muitas dessas pessoas? Eles estão passando apertado, porque eu estou devendo droga, eu estou devendo bebida, eu estou devendo na rua, ou roubou. Aí eles correm para ir para a clínica para se proteger, para não serem mortos, para não pagar o que devem, para não ser responsabilizado pelo que está fazendo de errado. Aí eles vêm, aí você leva, na hora que a situação acalma, eles racham fora e voltam para o vício, sabe? Então, assim, até nisso a gente tem que estar ali com o Senhor. Até na bondade, a gente tem que ter o cuidado para não entrar na justiça própria. Até na hora de ser bom, de fazer a bondade. Porque ela não pode ser nossa. Ela tem que ser de Deus. Ela tem que ser pelo amor do Senhor que é derramado em nós. E não por nossa vontade, por nossa pena, porque a nossa mente acha que deve ser feito. Agora eu vou falar, e acho que a gente já está terminando mesmo. O que nos foi restaurado com essa justiça, com a justiça de Deus. A presença de Deus, ela foi restaurada. Lembra que Adão, a gente sabe, a gente lembra não, a gente ficava aqui, e Adão ficava com Deus, conversava lá e tal, tinha a presença. Então, essa presença hoje nós temos. Tá? A presença do Senhor em nós, ela foi restaurada. A nossa comunhão foi restaurada. A justiça restaura o homem sua comunhão perdida. Então, assim, hoje nós temos também a nossa comunhão com o Pai restaurada. E a gente pode chamar ele para comer na mesa com a gente, chamar Jesus. Eu chamo, às vezes eu faço comida para mim, para Jesus. A paz foi restaurada. É somente depois que a justiça foi restaurada que a paz foi restaurada também em nós, tá? A nossa paz com Deus. Esse senso de culpa, de necessidade, esse fardo de contas, e esse negócio de coração cheio de ansiedade, falta de descanso, essas coisas todas, isso já nos livrou. Ele já nos livrou disso, porque essas coisas aqui atrapalham a nossa paz. Então, se a nossa paz foi restaurada, nós não temos que ter esse tipo de preocupação mais, nós não temos que ter senso de culpa, nós não temos que ter senso de necessidade, necessito disso, daquilo, não. Jesus é suficiente. Né? Esses fardos de carregar, peso, problema, não precisa mais disso. Isso aí, a paz foi restaurada, então isso já não existe mais. Né? A gente tem que ter essa consciência, é o que eu falo, mediante a fé. A liberdade foi restaurada, a justiça dá ao homem a coisa pela qual o coração humano tem buscado e lutado em todas as épocas, a liberdade. Então, a maior liberdade não é a política ou financeira, mas é a liberdade da consciência do pecado. Liberdade em Cristo, liberdade do medo de Satanás, isso porque nós confiamos em Deus com todo o nosso coração. Então, a liberdade foi restaurada. Que maravilha. A filiação para com Deus foi restaurada.
A justiça nos dá a mais doce consciência dos privilégios de sermos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, participantes da natureza divina. O domínio foi restaurado. Dominar sobre as coisas que foram criadas, dominar sobre o poder do diabo. Ele sabe quem nós somos e o poder que temos. Nós é que precisamos descobrir isso. Declare confiadamente: sou nascido de Deus e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, essas 6 coisas nos foi restaurada na justificação. Agora, nós vamos ver um fruto de justiça. É rapidinho, são só 2 páginas, a gente vai encerrar. Fruto da justiça está em 2 Coríntios 9, 10, letra B. Multiplicará os frutos de vossa justiça. Frutos da justiça de Cristo em nós são os resultados provenientes da nossa posição diante de Deus. Jesus Cristo nos colocou em uma nova condição. Já aprendemos essa verdade, e isso vai influenciar a nossa vida e o nosso comportamento de forma radical. Fruto de justiça é, portanto, tudo aquilo que fazemos para expressar as novas criaturas que somos em Cristo. É Jesus aparecendo nas nossas vidas por meio daquilo que fazemos, dizemos e somos. Isso aqui é bem forte. Os frutos da justiça vão aparecer mediante a gente ser, fazer e dizer como Jesus. É abençoar e ajudar as pessoas, curar suas doenças, ensinar a palavra a elas, desfazer o poder do adversário sobre suas vidas, ensiná-las como viver na vontade do Pai, mostrando-as como desfrutar de toda a plenitude de sua graça, e exemplificando em nosso andar diário uma comunhão sem medo com o Pai, uma atitude sem timidez diante do adversário e de todas as suas obras dominando sobre as circunstâncias. Isso é dar frutos de justiça, é andar como Jesus Cristo andou. Vamos ler Filipenses 1, 9 a 11. E também faço esta oração, para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Em 1 Timóteo 3,16, Paulo fala um pouco sobre o comportamento correto para o dia de Cristo, para o dia a dia do cristão, baseando-se em nosso exemplo maior, que é Cristo Jesus. Então, vamos ler 1 Timóteo 3, 14 ao 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregando entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A palavra piedade significa adoração ou reverência para com as coisas de Deus. É o contrário de impiedade. Outro ponto que é importantíssimo abordar aqui é que o mistério que muitos quiseram saber, entender, foi revelado a nós. Não há mais mistério hoje, pois o segredo de Deus, ele nos revelou, que é a vida de Cristo em nós. O que eu quero falar aqui rapidinho, que aí nós vamos encerrar. Depois. Porque parece que só tem mais uma coisa. Todo o Velho Testamento era a sombra do que ia acontecer. Nós sabemos disso. Então, quando as pessoas se dizem, é mistério de Deus, não tem mistério de Deus, não. O único mistério de Deus que tinha era a vinda de Jesus Cristo morrer e ressuscitar para salvar, para nos salvar. O mistério já foi revelado, não tem mais mistério. O que tem são coisas específicas para cada um de nós, não é mistério.
É à medida que a gente vai amadurecendo, o Senhor vai nos dando direções para o que fazer em relação ao nosso propósito, que é para abençoar as pessoas. E nosso propósito não é para nós, né? A igreja, que somos nós estamos aqui uns para os outros. Então, os meus dons, o meu propósito, e não é meu, não é para mim, é para o próximo. Então, não tem essa de mistério, não tem essa. Quando começar com isso, a gente já entende logo que é profetada e sai fé. Tá? Não tem. Mistério acabou. Mistério era Jesus. E mesmo assim ele veio, o povo ainda negou, né? Ainda teve isso ainda. Algumas coisas que limitam a nossa justiça. Mente não renovada. Gente, se a gente não renovar a nossa mente, mas é renovar a nossa mente na palavra, por favor. Não é renovar a nossa mente vendo a novela, vendo o jornal, vendo essas coisas, não. Tá? Isso não é renovar a mente de ninguém. Isso te manda para um abismo, uma loucura que você... quando eu vejo o jornal, não vejo, mas assim, se eu estou em algum lugar, que costuma a gente estar em algum lugar e a televisão está ligada passando o jornal. Que às vezes eu tenho que ficar comportada no lugar. Às vezes a gente está na sala de espera, aí você tem que ficar, né, gente? Fingindo de elegante, fica lá. Não dá para sair, não dá para fazer mais nada. Então, jornal, meu Deus. Aí eu fico doidinha que Jesus volta. Eu fico, Jesus, volta fora, por favor, Jesus, não dá. Como que a gente vive nesse mundo desse jeito? Aí eu não entendo esse versículo, que o justo vive pela fé. Gente, se a gente não tiver Jesus, a gente vai. As pessoas que não tiverem Jesus, elas vão enlouquecer. Porque o mundo está louco. Até quem tem Jesus, assim, tem hora que faz esse negócio, falo, que isso, gente? Isso não está na Bíblia, não. Isso não é de Jesus, não. Entende? Então, a gente precisa renovar nisso aqui, para na hora que vir alguma coisa que não for a palavra, a gente rejeitar. Opa, não está na Bíblia isso aí, não, né? Se não, sabe? Então, essa renovação da mente é até para a nossa proteção nesse mundo caótico que está aí fora. Falta de Uma vez, você falando isso daí, uma pessoa ela falou assim, não, mas está acontecendo isso no mundo. Eu falei, com você, comigo não. Agora eu estou assim. Se quiser viver isso, tudo bem. Eu não quero, não faz parte da minha vida e pronto, entendeu? Porque senão você começa, essa história de jornal, uma vez o senhor me deu uma palavra, eu lembro, eu estava na instituição, tudo, e o senhor falou para mim assim, a palavra era como que você começa o seu dia. E daí ele me deu um versículo bíblico, que agora eu não vou lembrar qual que é. E aí, mas o que o senhor ministrou no meu coração é assim, aquilo que você começa o seu dia, que você vai viver. Isso. Então, se a pessoa liga lá no 7 horas da manhã, o jornal do sei aonde, depois vem outro jornal às 7h30, daí outro jornal às 8, pode desligar que seu dia já está destruído. Está destruído já, gente. A pessoa desce e acha aposta de funerária, ela vai lá na funerária e compra o caixão dela, porque ela sabe que ela vai aguentar. Porque é um pessimismo, é uma projeção para o dia de desastre. Exatamente. Todo dia é um desastre. Né? Olha o que aconteceu. Um professor meu do Rema, o professor Gilson, ele é muito engraçado, e ele ensinou para a nossa família cristã. Gente, vocês tinham que ver ele falando para casais, se divertir. Ele é muito engraçado. Aí ele falando, dizia, ele estava na casa do pai dele, o pai dele passou mal lá, ele mora em Belo Horizonte, na capital. Aí o pai dele passou mal, e ele foi lá ficar com o pai dele. Aí os velhinhos gostam do jornal, né, gente? Aí o pai dele estava vendo o jornal. Aí teve um assalto. Eu não sei se foi só um assalto ou se foram mais acontecendo, de roubando o celular das pessoas. Hoje em dia, nem celular mais eles roubam, porque só se for uma moeda de pedra, porque o celular bloqueia ali, pronto, acabou, não vai servir para nada. Ou então vai achar o celular na mesma hora pelo localizador, por isso você vai lá e acha o celular. Aqui em Patinga, não é de roubar, mas roubar o celular então, eles não roubam mesmo, muito raro. Aí diz ele que foi e viu o jornal, aí o pai dele falou assim, olha lá, é lá pro lado da sua casa, ó, tá roubando.
O seu menino sai de casa, celular na mão, sua mulher está de esposa dele é enfermeira. A sua mulher sai e tem que ver, tem que avisar eles para trancar a porta. Aí dizer que colocou a mão no bolso para pegar o celular, para ligar para o filho dele, para a mulher dele, para alertar eles do assalto dele. Dizer que na hora o senhor falou com ele: uai, você confia no jornal ou em mim? Você vai acreditar no jornal ou na Bíblia? Ele tirou a mão, já até tirei a pegar, ele tinha levado a mão no bolso. Falou: pai, desliga essa televisão, para com essa bobeira. Ninguém vai roubar meu filho, nem minha esposa, nem ninguém, ladrão, não entra na minha casa, não. E é uma coisa que eu faço aqui. O portão da minha casa, ele não fica trancado, só quando a gente vai dormir. Porque eu moro longe pra caramba do portão. Eu moro a 12 metros. A minha casa é cá no fundo. E o portão não é eletrônico. Aí, se todo mundo que chamar, eu for lá abrir o portão, eu vou passar o dia inteiro subindo e descendo escada. Eu não vou fazer isso. Mas nem é por isso, nunca foi trancado. A minha vizinha de baixo entra e sai o dia inteiro, o filho dela para lá e para cá. A gente nunca tranca o portão. Só quando sai todo mundo ou quando vai dormir. E eu falo: gente, vocês não estão vendo os 2 anjos que estão lá no portão, não? Quando alguém fala comigo que é perigoso, vocês não estão vendo os 2 anjos lá no portão, não? Aqui não entra, não. Aqui não. E é uma coisa que eu já barrei. Hoje em dia ninguém nem fala mais. E a porta da minha casa, ela fica aberta. Ela só fecha quando eu for dormir, porque eu não aguento ter lugar fechado. Se eu fecho a porta da sala, toda hora que eu entrar, o tranco e destranco, se eu ficar naquela sala com a porta trancada, eu vou ir com desespero. É tudo aberto. A janela tem grade, mas fica aberta, a gente nunca fecha, só quando chove. E pronto, acabou. É assim que funciona. Eu tenho 2 telefones, eu ando com os 2 telefones, eu ando com bolsa. Não vai. Sabe? É isso. Eu falo, ou a Bíblia é absoluta ou ela é obsoleta. Eu prefiro acreditar 100% nela e viver ela. E é isso que a gente tem que fazer. Só que se a gente não renovar a nossa mente na palavra, uma notícia dessa vai fazer a gente pegar o telefone e ligar. Fulano, toma cuidado que estão roubando. Aí começa a entrar em desespero, a pouco está com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, com tudo. Por quê? Porque está acreditando nas coisas do mundo e não voltando para a Bíblia. Uma outra coisa que limita a justiça é a falta de conhecimento. Olha só. Isso deve ficar bem claro. Temos uma justiça ilimitada, ou seja, sem limites, que foi estabelecida pelo próprio Deus. Somos nós quem a limitamos pela falta de conhecimento. Temos que ter a revelação da justiça na palavra e ver que Jesus nos conquistou para essa posição diante de Deus. Não se limite. Então, a gente é que limita com as nossas crenças, com a nossa mente, com a nossa fé rasa. Aí a gente fica limitando Deus. A gente tem a capacidade, eu falo de pegar Deus e colocar ele dentro de uma caixinha que cabe na minha cabeça e ficar só ali. Não, ele é muito grande, ele é sem limites. Gente, o Espírito Santo, ele não é limitado, ele é sem medidas, igual ele era em Jesus, ele é em nós. O amor de Deus não tem limite, a bondade de Deus não tem limite para nós. E não tem condição. Eu só vou te amar se você fizer isso. Eu só vou ser bom se você fizer isso. Não. Não existe isso para Deus. Deus é, ponto, acabou. Não importa o que eu sou, o que eu faça, Deus é. Então, se eu quero usufruir desse Deus, dessa bondade de Deus, é só eu obedecer e fazer a minha parte de filho. E a parte simples, não limita ele, não coloca ele na sua caixinha, na sua mente pequena, na sua fé pequena. Eu falo, sua nossa, sabe? No nosso mundinho. É igual uma pessoa que nunca viajou. Vamos pegar uma pessoa que nunca viajou. Para mim é até fácil, porque como a minha família tem roça, lá na roça eu vejo, tem pessoas lá na roça, velhinhos, que nunca saíram dali.
Nossa, é uma gracinha conversar com eles, tem muita sabedoria, tem um amor, assim, uma bondade, mas é limitado. Gente, aí quando a gente chega da cidade, né? Tipo assim, eles falam isso mesmo, os meninos da cidade chegam, a gente tá cheio de novidade, cheio de coisa, e fala uma assunto e fala outra. Eles não entendem. Por quê? Porque eles estão limitados ali. Eles nunca saíram de. A cidade chama Inhapim, eles nunca saíram de Inhapim. Muitos nunca nem foram na capital do estado de Minas, que é BH, Belo Horizonte, sabe? Então, eu posso querer deles, que eles tenham o mesmo pensamento que eu, que já viajei, sei lá, quantos mil quilômetros que eu já viajei, quantas pessoas eu conheço, com quantas pessoas mundo afora eu me relaciono? Não. Então, o que acontece? Deus, ele não vai me dar se eu não expandir a minha mente para a verdade dele, para a palavra dele. Ele vai ficar comigo no meu limite. Assim, não é que ele se limite, eu estou limitando ele, então ele vai entregar para mim só o que eu consigo receber dele. Se eu não consigo receber a revelação de que eu sou justiça de Deus, eu fui justificada, eu estou aqui para reinar em vida, e nenhuma força maligna pode contra mim, eu acho que todo dia eu tenho que ir lá e derrotar o diabo, que todo dia eu tenho que ir lá fazer uma oração, o diabo ficar quieto no lugar dele, que o diabo está me perturbando, eu vou viver assim. Tá, beleza, sua fé para isso? Beleza, só que Deus tem muito mais. É só a gente não limitar ele. E volto a dizer, como que eu não limito ele? Vai para a palavra, a gente estuda a nova aliança, mas estuda, é o que eu sempre falo, mergulha nas cartas, mergulha no evangelho para conhecer Jesus e mergulha nas cartas. Estudar, a gente vai estudar Atos, tá? Tem uma matéria só de Atos, porque a gente vai entender a igreja, como que era, como que aconteceu, que você vai ver que não tem limite. Gente, só que um cara batizar 3.000 pessoas de uma vez no Espírito Santo, o outro estava morto 4 dias, ele mandou ele levantar, ele levanta e sai, não é que Jesus falou com Lázaro? Vem para fora, né, isso? Venha para fora. Entende? Esse espírito que fez isso aí, ele está em nós. Vem para fora. E ele veio. Os corcunda, os leprosos, todo mundo lá, o que era mudo, o que era cego, todo mundo. Mas é porque Jesus tinha plena consciência de quem ele era, do que ele podia. Nós precisamos ter essa, porque a gente tenta limitar. Não, mas sou eu, né? Jesus era Jesus. Não, você é Jesus aqui. Simples assim, tudo que estava nele está em você. Só te digo isso. Aqui tem uns versículos, que aí a gente acaba mesmo, sobre algumas referências para que a gente saiba o que a gente pode. A fé do justo. Vamos ler Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Gálatas 3:11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A oração do justo está lá em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Está vendo? Muito pode... no cabelo aqui, gente. Muito pode a súplica, a oração do justo. Muito pode, gente. É só a gente fazer e acreditar. O negócio está no nosso coração. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousaram sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas.
Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Não é o nosso caso. Praticar o mal. A ousadia e intrepidez do justo. Provérbios 28:1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 10:19-20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus. Foi resolvido lá. Sangue e a carne. Ah, meu Deus. Tiago 4:7, vamos ler. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pronto, esses são alguns versículos. Nós terminamos aqui a matéria sobre justiça de Deus.